Professoras, colegas da Universidade Católica de Brasília, tá, do curso de Docência e Ensino Superior, Virtual e Presencial, na disciplina de Aprendizagem e Neurociência. Eu vou ser bem objetivo no vídeo, pois até para não ficar muito extenso e não ter essa dificuldade, né, de transitar o vídeo para upar o vídeo, né, para fazer a postagem. O meu enfoque vai ser na aula 4, na parte de lei de pragnância cognitiva, tá? Com vistas ao gestaltismo, que foi um dos conteúdos que eu mais uso, né, em sala de aula. Já conhecia anteriormente, mas após a aula eu tive esse apetite de pesquisar mais sobre o assunto, né, e confirmar aquilo que eu já fazia a utilização. Gestalt, ele vai trabalhar como a sua percepção fala sobre você, né? Eu gosto muito de usar a frase de David Hume, né? A beleza das coisas reside no espírito de quem as contempla, ou seja, a beleza antes de estar no objeto contemplado já reside e é interiorizada no indivíduo, né? Ou seja, aquilo que você percebe fala mais sobre você do que sobre o objeto em si. Gestalt, ele vai falar que a nossa mente, ela sempre tenta organizar as coisas particulares num todo ordenado, naquilo que você já tem um conhecimento, né? Muito parecido com o método dedutivo dentro da ciência, né? Como usar o Gestalt na aprendizagem? No início do bimestre, quando eu vou apresentar os critérios de avaliação e discutir ele com os alunos, eu faço um exercício. Eu tiro 3 alunos de dentro de sala de aula, né? Mando eles ficarem um pouco longe. Eu mudo alguns outros alunos de lugar, pego a mesa do professor, coloco no final da sala e quando eu peço para eles entrarem, eu pergunto qual a percepção que eles têm. Normalmente eles falam, explicam quem mudou, o que aconteceu ali, tá? Então depois disso eu explico o porquê eu uso gestaltismo em sala de aula. O currículo do ensino médio ele é muito extenso, né? E como a escola pública ela trabalha com projetos, é muito difícil você abordar todos os conteúdos, sem dizer as questões acidentais, que são greves, dentre outras coisas, tá? Por isso, eu tento sempre fazer uma abordagem geral do assunto para depois passar para o particular, tá? Exemplo disso. Karl Marx, eu leciono Sociologia, também estou terminando agora minha especialização em Filosofia, e os teóricos clássicos da Sociologia são Émile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Se fosse Filosofia, Sócrates, Platão e Aristóteles. E quando eu vou fazer a abordagem desses temas, eu sempre tento jogar um argumento geral para que os alunos consigam depois, com mais facilidade, perceber o particular. Exemplo, Karl Marx ele fala que a sociedade capitalista, a sociedade pós-revolução industrial, ela é como uma casa. E Émile Durkheim fala que a sociedade pós-revolução industrial, a sociedade moderna, é como um corpo. Dito isso, eu faço 2 desenhos na sala de aula. Eu faço um desenho de uma casa, para explicar Karl Marx, que ele fala que existe uma infraestrutura, que são os recursos materiais, meios de produção, que nessa infraestrutura vai se basear a superestrutura, como uma casa. Se eu vou construir uma casa de 2 andares, eu faço uma base para uma casa de 2 andares, né? Então, quem domina essa infraestrutura, que são os recursos materiais, os meios de produção, vai dominar toda a superestrutura, que é a casa em si, que é a sociedade, o Estado, filosofia, teologia e etc. Emile Durkheim ele fala que a sociedade é como um corpo e ela funciona com uma coesão orgânica, ou seja, uma relação de interdependência. Se a sociedade é um corpo, os órgãos somos nós, aqueles que produzem e trabalham, como os casos dos caminhoneiros. Se os caminhoneiros param, tá, todo o corpo social para também. É como o coração e o fígado. Se o fígado para de funcionar, ele atrapalha o funcionamento do coração. Se o coração para de funcionar, ele atrapalha o funcionamento dos outros órgãos, tá? Uma relação de interdependência, como um corpo. Se o aluno ele consegue entender isso, esse conceito geral, todos os outros conceitos particulares, ele sempre vai tentar encaixar nesse todo. Na hora que ele está fazendo uma prova, ele perceber que aquilo que se fala sobre Emile Durkheim ou Karl Marx não está integrado nesse conceito, né, nesse conceito maior, ele naquele momento ele vai ter algum tipo de algo incomodando ele, né, e ele vai perceber através desse conhecimento geral que o particular ali está errado, tá?
é uma maneira de separação também baseada na percepção do aluno, tá? É assim que eu uso em sala de aula, gestaltismo, espero ter contribuído, tá? E que nós continuemos com esse apetite, né, pela aprendizagem. Tem sido um prazer esse conteúdo em específico, tá bom?